Ei, mulher, você tá com dificuldade de sustentar a perda de peso e vive no efeito sanfona? É daquelas partidárias que dizem: ah, não, hoje o dia foi difícil, eu mereço, e perde totalmente o controle. Esse vídeo é pra você. Quando a gente fala de efeito sanfona, eu acredito que esse seja o desafio enfrentado por 99% das mulheres que estão tentando emagrecer. É o tal do eu perco peso e daí um tempo eu ganho peso de volta. E muitas vezes eu ganho muito mais do que eu perdi. E esse processo acontece porque a perda de peso hoje é encarada do ponto de vista de eu preciso reduzir o componente calórico, né? Ou seja, eu preciso comer menos, né? Ou alimentos menos calóricos para poder fazer o tal do déficit calórico. O que é o déficit calórico? É quando eu consumo menos do que eu tô gastando. Porque se eu tô com uma reserva e quando a gente está acima do peso ou na obesidade, a gente tem uma reserva muito grande de gordura. O nosso corpo reserva energia em forma de gordura. E isso é um sistema de defesa, não tem como desativá-lo, tá? Independente do que vocês possam ter ouvido por aí, não existe essa possibilidade. O que a gente faz é manter ele equilibrado. E no equilíbrio, ele vai sempre fazer uma pequena reserva em gordura para uma situação emergencial e tá tudo bem. Porém, o excesso de acúmulo vai causar transtorno no nosso corpo, que é a obesidade, que é uma doença, apesar de muita gente não encarar isso, achar que é uma questão estética exclusivamente. Não é, é uma doença. Quando o corpo entende que você precisa fazer uma reserva maior, ele acumula mais. Se você não gasta o tanto que você consome, ele também vai acumular, porque aquela glicose não fica ali perdida, não pode. Então, se não foi usada, vai ter que ser armazenada e isso vai se tornando aquela gordura. Quando as pessoas fazem dieta, e por isso a dieta é tão problemática, é por isso contar caloria não funciona, o que acontece? Você reduz uma dieta, né, uma alimentação aí de 1.800 calorias ou de 2.000 calorias, vamos pôr aí o padrão que se fala, 2.000 calorias para 1.200. E você vai manter o mesmo gasto. Você vai emagrecer? É muito provável. Você vai perder gordura? Não. E é aí que está o problema. Emagrecer e perder gordura nem sempre é a mesma coisa. O emagrecer é perder o peso, e o peso pode ser músculo. O músculo pesa muito mais que a gordura, inclusive. Então, quando você sobe numa balança, ela não te conta a verdade. É uma verdade parcial. Você tá vendo um todo somado, osso, água que você pode estar retendo, a gordura e o músculo. O músculo e o osso pesam muito. A água, o médio, e a gordura é quem menos pesa. Então, você pode ter muito volume de gordura no corpo e não necessariamente aparentar que ele está gordo. Por isso que a obesidade hoje é encarada com outro olhar. A gente observa a composição corporal. Tem um exame que é muito específico para isso, que é a bioimpedância, onde você sobe numa balança e ela faz uma leitura da sua composição. O que é músculo, o que é gordura, o que é água, o que é osso. E aí você tem uma visão mais correta das coisas. Os nutricionistas também fazem isso com o adipômetro, né, que é aquele aparelhinho que mede aqui, né, gordura, eles conseguem fazer o cálculo manual disso, que também é muito eficiente. Mas basicamente, quando a gente perde o peso da balança, ou seja, eu tinha 70 quilos e eu tenho 60, a balança me diz que eu perdi 10, mas 10 do quê? De músculo ou de gordura? O efeito sanfona, ele vem da onde? Ele vem da gente perder massa muscular, músculo. Então você não perdeu um peso saudável, você perdeu um peso pouco saudável. A gordura ela ficou toda. E é aí que você tem um problema. Por quê? E aí eu vou dar o meu exemplo. Eu nunca fui uma pessoa gordinha, eu nunca ganhei excesso de peso. Mas eu me lembro que eu fiz uma bioimpedância uma vez, eu quase caí da cadeira quando eu vi a minha porcentagem de gordura na casa dos 30%. E olhando para mim, você não diria de jeito nenhum que eu tinha aquela porcentagem de gordura.
E eu pensei, como assim? Eu tinha pouquíssima massa muscular. Eu tava beirando o limite do pra baixo. E ali, eu sendo profissional de saúde, né, que eu sou farmacêutica, então nem o direito à ignorância eu tenho, porque eu sei como as coisas funcionam. Ali eu percebi que não estava indo bem a coisa. E eu pensei, gente, como que eu vou fazer para reverter esse quadro, né? Como que eu vou mudar essa estatística? Porque ganhar músculo não é uma coisa fácil e perder gordura também não. Então, como que a gente muda essa balança? E essa composição corporal, ela me atrapalhou em muitas coisas. Eu desenvolvi muitos distúrbios em função dela. Então, desde problemas de pele, problemas assim circulatórios. Eu já tenho uma questão genética da minha família para cardíaco, né, para doença cardíaca. Então, o risco para mim cardíaco é elevado. E aí eu penso, como que isso acontece, né? Como que aconteceu? Bom, era comida, obviamente. Eu era aquela pessoa que adorava pedir um fast food. Eu sempre gostei de comer doce. E eu tratava a comida muito no âmbito emocional. Então, quando a gente tem esse relacionamento com a comida, a coisa complica, porque eu não comia pela fome somente. Eu comia toda vez que eu estava infeliz. E aí vem aquela questão que eu acho que talvez muitas de vocês se identifiquem. Depois de um dia muito duro de trabalho, você olha e fala assim: ai, hoje eu mereço. Essa é a frase mais perigosa a ser dita por qualquer mulher. E por que ela é perigosa? Porque toda vez que eu falo essa frase, o que na verdade eu estou dizendo é: eu não quero encarar o problema e eu vou descontar na comida, porque a comida vai me dar um prazer imediato. Porque é assim que funciona o sistema de recompensa. Principalmente no grupo dos carboidratos, quando a gente come o carboidrato, ele traz uma sensação de bem-estar imediata. Primeiro, porque ele é um componente importante, né, da alimentação, da vida, né, da garantia da vida. E ele libera muita dopamina no nosso cérebro. Então, quanto mais açúcar, mais adocicado, mais essa sensação de prazer. Então, a gente tende a afundar nesse tipo de instrumento para fugir daquilo que a gente, na verdade, tem que lidar. E isso vai se tornando um hábito cada vez mais comum. E o que acontece? A nossa relação com esse tipo de comida não é diferente da relação de uma pessoa que é dependente química. Não é diferente do vício pro álcool, por exemplo. As pessoas bebem e se tornam, né, alcoólicas porque elas querem fugir da realidade delas. Então, elas não conseguem lidar emocionalmente com as questões, então elas vão lá e vão relaxar. Mas o relaxar não é uma tacinha de vinho, né? É uma garrafa, são duas, é um uísque, e aí por aí vai. Não é diferente a relação, os mecanismos, na verdade, são muito similares. Então, toda vez que eu ensino o meu cérebro que eu vou ter uma dor e eu preciso recompensar, ele vai sempre pedir. Se você fez isso uma vez, duas vezes, três vezes, isso vai se repetir sem parar. E é onde você perde o controle. Então, você acha que você está escolhendo comer aquilo, você está escolhendo fazer. Não tá. Você só está obedecendo um padrão que já está fixado no seu cérebro. E é por isso que é tão difícil manter. Você resolve fazer a dieta, você foca naquilo, mas a minha pergunta é: quanto tempo você sustenta? Vocês sabem quanto tempo é necessário para sustentar a dieta na perda de peso? Tem um chute? A vida inteira. Qualquer dieta que você esteja fazendo nesse momento, que você não vai poder levar até o fim dos seus dias, ela não funciona. Sim, não tô exagerando. Para e pensa o seguinte: se você tem 1.200 calorias nessa dieta, aí você vai perder lá 10 quilos, ok. Quando você voltar a comer 2.000 calorias, vocês acham que vai acontecer o quê? O peso vai voltar. E pior, ele volta
E aumenta. E por que que aumenta? Porque o seu corpo ficou privado de uma quantidade de energia que provavelmente ele precisava. Porque você fez o déficit calórico pela comida, que é totalmente errado. Então, o que vai acontecer? Você diminui muito, o seu corpo entende que você está entrando num estado de alerta, falando, meu Deus, vamos morrer de fome aqui, e ele começa a reservar. Lembra do sistema de reserva, que é a defesa? Ele aciona todos eles. E a partir do momento que você volta a comer, tudo que você come, ele vai reservar uma porcentagem muito maior. Não vai ser aquela porcentagem de segurança para um eventual problema. Não, ele vai reservar tudo. E você vai engordando, às vezes, o dobro do que você já tinha perdido. Então, é aí que está o efeito sanfona. Você diz para o seu cérebro que ele vai viver em escassez por um tempo. Ele fica desesperado e ele muda a chave para o modo sobrevivência a qualquer custo. Quando você volta a comer, o que acontece? Engorda. E engorda muito mais. E aí bate o desânimo. Aí você fica, chateada, frustrada, porque, me esforcei, fiz tudo e não deu certo. Por que não deu certo? Porque o método, tudo é método nessa vida. Se a gente não entende como funciona, aí a gente cai nessas armadilhas, que são muito comuns, infelizmente. Eu conheço muitos profissionais nutricionistas que entendem desse processo e sabem que contar caloria não resolve, que é necessário todo um componente, que eu vou explicar mais à frente aqui, mas infelizmente tem muitos que não também. Enfim, é conduta de cada um. Mas a grande questão é, se a dieta que você faz ou o método que você usa para emagrecer hoje não é sustentável até o fim da tua vida, pode esquecer, descarta. Não vai funcionar. Você vai perder peso e vai ganhar mais. Vai perder peso e vai ganhar mais. E você nunca sai desse ciclo, porque ele é interminável. E as consequências são graves, porque você está maltratando vários órgãos do seu corpo com esse sobe e desce. Nesse meio período, você pode desenvolver outras doenças, inclusive diabetes, doenças autoimunes, é muito comum. E muitas vezes a doença emocional ou o transtorno emocional, né? Porque essas idas e vindas vão desregulando tanta coisa dentro de você. É hormônio, é neurotransmissor ali que trabalha, né? A emoção. Tudo isso começa a ser desregulado. Fora o intestino, né, gente? Que intestino é muito castigado nesse tipo de procedimento. Até porque quando eu olho pessoas fazendo dieta restritiva calórica, eu sempre pergunto qual é a composição da alimentação. E a cada susto que eu tomo, as pessoas comem tipo uma saladinha, comem uma massa, comem isso. Às vezes não comem carboidrato, ou comem muito pouco carboidrato, comem um montão de proteína, tomam um montão de suplemento e o intestino grita, né? Falando, meu Deus, me ajuda. O intestino, para quem não sabe, é componente fundamental para o emagrecimento. Se o intestino não está funcionando bem, não sustenta também o emagrecimento. E quando eu falo funcionando bem, eu não estou falando exclusivamente da evacuação, de ir todo dia, que isso é o mínimo, né? De qualquer ser humano, independente de estar emagrecendo ou não. Mas é que ele consiga trabalhar na sua mais alta performance, tendo instrumento para isso, tendo ferramentas para isso. E quem faz isso é você. Com as minhas mentoradas, inclusive, eu trabalho um protocolo específico para reconstituir, né, microbiota intestinal e garantir que esse intestino colabore com elas nesses processos de emagrecimento e também de saúde mental, que está muito conectado. Mas se você tá nesse lugar de engorda e emagrece, não consigo resolver, tem uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer aqui. O maior componente que eu já identifiquei dentro da questão do efeito sanfona é o componente emocional, relação emocional com a comida. Então a comida, ela basicamente não é só a nutrição, não é só um componente fundamental para a vida, né? Traz os nutrientes que vão fazer com que o nosso corpo funcione, que a gente consiga executar nossas atividades. A comida também é uma questão social, ela também tem um fator emocional importante. E
está envolvida em várias questões, como, por exemplo, como é gostoso a gente fazer um almoço em família, senta todo mundo na mesa, a gente cozinha junto, come, conversa, enfim. É uma coisa tão clássica, né? Ou com os amigos, nossa, faz tempo que não vê os amigos, a gente consegue marcar e aí vai todo mundo para um restaurante ou vai para casa de alguém, aí todo mundo come. Então a comida, ela tá envolvida em várias relações sociais. E por isso o componente emocional é tão forte quando a gente fala de comida. E aí, tem aquela questão que é uma separação que eu faço muito forte com as mentoradas, que é a gente entender o que é uma relação emocional saudável ou não com a comida. E da onde a gente parte? A gente parte do seguinte cenário, observe. Uma coisa é você, vou dar aqui um exemplo meu. Eu vou na casa da minha mãe, a minha mãe fez bolinho de chuva. Eu amo bolinho de chuva. Bolinho de chuva é uma coisa que eu comi na minha infância, então traz uma memória afetiva muito gostosa para mim. Então, quando eu comer aquele bolinho de chuva, o meu cérebro vai ativar essa memória no subconsciente e vai dizer, olha, é um momento feliz. E é isso que eu vou sentir. Eu vou sentir aquele momento feliz de novo, por quê? Porque isso faz parte lá da minha infância. Então, essa é uma relação positiva com a comida, é a tal da memória afetiva com a comida. Até aí tudo bem. O problema é quando a memória afetiva é ativada de um outro lugar, que é do lugar da dor. Quando a gente passou por uma situação difícil ou de alguma forma engatilhou um sentimento, e aí do nada você começa a ter um desejo de comer aquele bolo de milho. E aí você fala, mas não tô com fome, né? Sei lá, um horário assim, 11h30 da noite, enfim. Por que aquilo? Aquilo é o sistema de recompensa dizendo, você está com dor, vamos aliviar a sua dor. E aí você vai e recorre à comida. E se você observar, nunca é uma comida saudável, né? É sempre assim, nunca é uma salada. Você nunca vai estar com desejo de comer salada quando você tá chateado, quando você tá magoada, quando você tá estressada, cansada. Você vai ter vontade de comer o quê? Uma panela de brigadeiro. Mas ninguém vai falar, ai, que vontade de comer abacaxi. Não, vontade de comer um hambúrguer, uma coxinha, entendeu? Sei lá, um mousse. Você nunca vai ter vontade de comer uma coisa saudável. E por quê? Porque lá na infância, quase sempre, nós, como uma cultura, né, ocidental principalmente, a gente tem um hábito de toda vez que a criança passa por uma situação difícil, a gente vai lá e dá para ela a comida, para ela ficar mais feliz, para ela ficar mais calma, quase sempre doce, inclusive. Então o cérebro começa a associar um padrão de que toda vez que eu tenho dor, para eu aliviar a dor, eu consumo isso. Isso é lá na infância. Só que o que a gente não entende é que esse padrão, uma vez que ele já foi implantado, você vai levar ele para a vida toda. Então, lá na idade adulta, no seu subconsciente, isso não é um pensamento racional, no seu subconsciente, quando você acionar essa ideia, você passar por um trauma que engatilha um sentimento similar, você automaticamente vai escolher comer isso. Aí vem o tal do desejo. Eu sempre brinco que desejo não existe. Porque essa percepção, ela é emocional, não é física. Então, desejo é uma questão emocional. Ela sempre está conectada com uma emoção específica. Tem um caso de gestante que ela tinha vontade de comer terra. E aí a gente conversando, eu dei muita risada. Eu falei assim, não é possível. A pessoa come, né? Como pode ter vontade de comer terra? Eu sei que tem os hormônios em ação, no caso das gestantes, estão inundadas de hormônios, né? Para poder facilitar o processo de formação do bebê. Mas como exatamente vem isso, né? Da onde vem? Porque o hormônio, ele tá lá o tempo todo. Por que ela só tem desejo em alguns momentos? O que faz engatilhar o desejo? Sem utilizar a curiosidade, conversando com ela me falou que ela teve o desejo de comer terra num dia que ela estava na casa da sogra, era um sítio, né? E não estava necessariamente chovendo, mas a terra estava meio fresca. Ela sentiu o cheiro da terra, que estava, né, mexida, e aquele cheiro despertou ela o desejo de comer a terra. E ela falou, é óbvio que eu não comi, mas, juro, encheu minha boca d'água, como é que pode? E a gente conversando, ela acabou falando de um momento da infância dela,
onde ela brincava num lugar, que acho que era a casa de avós mesmo, que era terra. E quando chovia, subia aquele cheiro de terra, né? Quando cai a chuva, nossa, ela adorava aquele cheiro. E ela brincava, rolava na lama, que os avós deixavam, não tinha aquela coisa de não pode, né? Não, era livre. E ela falou, nossa, aí bate uma saudade. E aí eu virei pra ela e falei assim, nossa, então deve ter a ver, você não acha? Ela falou, pode ser, né? Mas eu nunca quis comer a terra. Eu falei, então, mas talvez a questão aqui seja o seguinte, você estava na casa da sogra. Teve alguma coisa lá que você não gostou? Ela falou, não, a gente não se dá muito bem, tudo mais, aquelas histórias de família. Eu falei, então, talvez a questão aqui seja, estar ali, naquele local, não te dava segurança, você não se sentia segura de estar ali. Você não se sente confortável, você não se sente acolhida. Por você não se sentir acolhida, esse foi o gatilho. E do gatilho, o cheiro da terra te levou para um lugar onde você sempre estava segura e sempre estava acolhida. Era a casa da avó. E aí ela falou, nossa, faz sentido. E ela começou a pensar em quantas vezes ela sentia desejos durante a gestação e que tinha a ver com algum momento anterior que ela não estava bem, que ela estava chateada ou estressada. E aí, numa grávida, é óbvio que esse desejo vem com muito mais força pela questão hormonal, como eu mencionei. Mas não é diferente com a gente. Eu, por exemplo, sempre tive muita questão com doce, porque quando eu era criança, a minha mãe era muito rígida na alimentação e eu agradeço muito a ela, né? Porque senão... E a gente comia doce, mas era uma coisa mais controlada, não era um negócio descontrolado. Então, quando eu comia doce, provavelmente eram momentos como esse, que é padrão, que a criança tá chateada, a mãe vai dar um doce para consolar, e isso ficou comigo. Então eu passei a ter esse relacionamento. Eu nunca fui de comer chocolate, por exemplo, mas eu sempre gostei, por exemplo, de beijinho com coco. Coco eu amo. E eu lembro de fazer panela, igual muitas fazem de brigadeiro, eu fazia de beijinho. E eu comia, não comia a panela inteira, mas eu comia. E ficava comendo aquele doce, assim, aleatoriamente. Em compensação, em outros dias, eu não comia, passava dias sem comer doce. Um exemplo clássico, período menstrual. No período menstrual, a gente come um doce, é ou não é? No pré-menstrual e no menstrual. Por quê? Porque os hormônios também estão oscilando mais nesse período. E aí a gente vai, se afunda no açúcar e tudo mais. Então, o quanto isso é físico e o quanto isso é emocional, é 100% emocional. A partir disso, eu comecei a fazer essa análise com mais profundidade, eu fui desenvolvendo um método para a identificação dos gatilhos. Porque, basicamente, essa relação com a comida, ela vai trabalhar em cima de sentimentos. Então, primeiro eu vou ter o sentimento, seja ele qual for, e logo depois eu vou ter o tal desejo. Mas se a gente pensar, a gente precisa primeiro entender qual é esse desejo, né? Entender o que tem por trás do sentimento. Então, eu uso um fluxo de autorreflexão que eu trabalho com as minhas mentoradas e dá muito certo. E quase sempre elas ficam chocadas com os resultados quando elas olham da onde vem o gatilho, né? Geralmente é de um lugar que elas nem imaginam. Mas eu coloco para que elas identifiquem o sentimento, deem nome a ele. Porque tudo que a gente dá nome, a gente exerce poder, né? Então, nomear o sentimento, entender de onde veio e trazer consciência para esse lugar. E por que eu digo isso? Porque, como eu falei, esse sistema ele foi desenhado lá atrás, é um padrão. Então, você não pensa muito sobre ele, na verdade, você só executa. A gente tem a ilusão de achar que a gente escolhe. Eu escolhi comer essa panela de brigadeiro. Escolheu nada. Tá só obedecendo um padrão automático no seu cérebro. Tá escolhendo nada. Aliás, hoje em dia, a maior parte das pessoas não faz sequer uma única escolha no dia. Não existe escolha, porque escolha é padrão consciente. Você só pode escolher quando você está consciente. Se você está só obedecendo o padrão já pré-determinado no seu cérebro, você não está fazendo escolha, você está só seguindo um fluxo que já existe. Então, é importante fazer esse diagnóstico e trazer
presença. Quando eu paro e presto atenção no que eu tô sentindo, ao ponto de falar, eu preciso dar um nome a isso aqui, preciso entender o que tá por trás desse desejo doido de fazer essa panela de brigadeiro. Quando eu coloco atenção nisso, o desejo já diminui pela metade. E quando eu entendo de onde está vindo, qual é a vantagem? Eu entendo o gatilho. Se eu identificar o gatilho, todas as vezes que eu for exposta a esse gatilho, eu consigo voltar à consciência antes de sair comendo tudo que eu vejo pela frente. Então, você vê a importância da gente identificar a causa raiz das coisas. O grande problema das dietas é que a gente está atacando o lugar errado. A gente fica atacando o controle calórico. Não existe isso. Como eu falei, ninguém vai sustentar uma dieta de 1.200 calorias pro resto da vida. Ninguém, não existe isso. Então, como que esse método pode ser efetivo? Não vai ser nunca. Ah, mas é necessário o déficit calórico, ou seja, eu preciso, gastar, no mínimo, quando a gente já está no peso adequado, gastar o mesmo que eu consumo, Não ter sobra nem falta. Se eu tô precisando emagrecer, preciso fazer o déficit contrário, Agora, equidade calórica é isso, não pode ter sobra, não pode faltar. Porém, a forma mais correta de fazer isso é aumentando o gasto, não diminuindo. Então, basicamente, o que fazer para resolver o efeito sanfona? É uma única coisa, mas que todo mundo frustra porque não consegue fazer, porque não tem método para fazer, porque acha que é uma coisa e na verdade é outra. Chama-se mudança do estilo de vida. E não tô falando de ser vegano. Não estou falando de você só comer salada e carne. Não tô falando nada disso. Tô falando de você mudar o sistema neural que você tem hoje. Criar caminhos novos dentro do seu cérebro que te leva para escolhas melhores. Trazer mais consciência. Ai, como é que faz isso? Mudança de hábitos. Essa é a minha especialidade. É o que eu faço com as mentoradas hoje. E no meu trabalho, o resultado é permanente, não é temporário. Então, você não vai mudar hábitos. Não existe mudar hábitos temporariamente. Se você sustentou temporariamente, então você não mudou. A mudança ela é permanente. Então, você vai levar para o resto da vida aquele estilo de vida. E não é triste, não é restritivo, porque, de novo, não é isso que vai resolver. A grande questão é você mudar a forma como você enxerga. Então, você tem que mudar o mindset, a forma de pensar, a relação emocional que você tem com a comida, com a água, com o bem-estar. Eu vejo muitas mulheres que querem, às vezes, fazer minha mentoria e ficam, ai, não dá agora, ai, porque eu tenho tal coisa, e não sei o quê. E, na verdade, é única e exclusivamente um único motivo. E não é dinheiro, não é tempo, não é disposição, é baixa autoestima. Essa mulher, ela acha que ela não vale o esforço. Ela tem certeza que vai fracassar. Então, ela nem tenta. E se você tá nesse lugar, você não sai. Porque você fica num ciclo infinito de autopiedade. De, é porque tem o meu trabalho é muito difícil, meu chefe, me cobra muito, meu marido me ajuda em casa, as crianças me dão muito trabalho, porque a minha sogra, porque a minha mãe é aquilo. Sempre tem alguém. Mas você não toma atitude. Eu já parei para pensar muito nisso em relação aos homens, como que a gente é diferente, O homem, quando ele quer uma coisa, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem dificuldade. Se ele quer, ele vai fazer e acabou. E por quê? Porque ele não se autossabota. O homem raramente autossabota a si mesmo. A não ser que ele tenha crenças muito limitantes. Mas, no geral, o homem, ele tem esse ímpeto. Nós mulheres, somos criadas para cuidar dos outros, mas não da gente. E aí, a gente é afagada
por esses mecanismos, né? Então, assim, você tá lá mega estressada, o que você ganha? Você ganha um day spa de uma semana, onde você vai ser cuidado, onde você vai ser, né? Vai fazer uma alimentação super equilibrada, Não, você ganha um chocolate. O chocolate vai te fazer bem como? Me explica. Como que o chocolate vai resolver o seu problema? Acho que não vai, né? Então, assim, mudar o mindset é a única saída para quando você começar a fazer a perda de peso, e eu garanto, porque no meu caso mesmo, quando eu fiz a minha mudança de hábitos total, meu estilo de vida foi transformado, eu perdi 5 quilos. E eu não precisava perder peso, né? Em termos de peso de balança, eu não queria perder peso. Mas quando eu fui fazer a bioimpedância de novo, eu entendi que os 5 quilos que eu tinha perdido era gordura. E eu ainda tinha ganhado massa muscular. Então, assim, ou seja, a perda foi até maior, porque na balança foram 5, mas eu perdi mais, porque eu perdi gordura e eu ganhei massa, e a massa pesa. Então, a perda de peso ela é natural e ela é consequência do processo de mudança de hábitos. E aí, a gente ataca todos os pilares, porque não basta mexer na alimentação. A alimentação ela é fundamental, a gente tem que mudar o mindset de como se come, para você comer melhor, né? Uma alimentação bem rica, não restritiva. Eu ouvia muito isso quando eu comecei a fazer, né, a mudança, principalmente no pilar alimentar. Muita gente falava pra mim, mas não é muito restrito? Não. Quantos tipos de alimentos você come por semana? A pessoa falava, eu falava, amiga, só de vegetais, fruta, legume, verdura, semente, castanhas. Só deste grupo eu como 30 tipos por semana. Você acha que a minha alimentação é restrita, amor? Não, a sua é. A sua é baseada em farinha de trigo, açúcar e gordura. A minha tem muito mais coisas. Eu consumo 50 gramas de fibra por dia. Por dia. Eu consumo 80% da minha proteína em alimentação. Eu suplemento um pouquinho porque eu tenho dificuldade de comer tudo. Mas o meu suplemento não é base da minha proteína, que é outro erro muito comum. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Então, essa reconstituição alimentar, ela não vai acontecer com a dieta. Esquece dieta, ela vai acontecer aqui. Eu mudo isso aqui, o meu prato muda. Quando eu mudo isso aqui, o meu mercado muda. Quando eu mudo isso aqui, o meu corpo muda. E o corpo, ele agradece, ele responde, ele te dá todo o resultado que você está buscando. Então, aquele corpo que você sonha, que você quer, fazer as pazes com o espelho. Aquele sentimento de, nossa, eu tô bonita. Sabe? Não de alguém falar, de você olhar. Olhar no espelho e falar, nossa, eu tô me sentindo muito linda. De usar aquela roupa que você quer usar e não a que você se sente menos constrangido em usar. E, de novo, não tô falando de formas de corpo, porque temos tantas formas que são lindas, mas eu tô falando desse nível de autoconfiança, de você não acordar exausta todo dia, porque você não tá fornecendo para o seu organismo o que ele precisa. Eu tô falando desse nível de resultado. E não é um resultado que vai durar 4 meses, não é um resultado que vai ficar condicionado ao uso lá da caneta, né? Canetinha, uso lá 4 meses, perco 15 quilos, mas você não vai poder usar depois. Porque aquele medicamento não foi nem indicado tecnicamente para perda exclusiva de peso, ele foi feito para diabéticos, então para uso contínuo ele não serve. E você não vai precisar ficar vomitando, passando mal, porque tem muito evento adverso. Para quem não sabe, as canetas causam muitos eventos adversos, a pessoa ela perde muito apetite, então ela fica subnutrida. E aí entra naquele estado de alerta de novo. Eu não sou contra o uso das canetas desde que a pessoa esteja nesse processo da mudança de estilo de vida, ou seja, trabalhando no mindset. Porque quando ela abandonar a caneta, ela segura esse momento de diferença, onde, nossa, eu tava totalmente sem apetite e agora eu tô querendo comer um leão. Se você fez a mudança de mindset, você acha o equilíbrio aqui, ó. Então, o peso não volta.
Uma outra vantagem é que esse método, ele é sustentado pelo ganho de massa muscular. Eu não tô falando aqui de hipertrofia absurda, não tô falando de ser Graciane Barbosa, não, que aquilo não é saudável, não tô falando daquilo. Estou falando de ganho de massa muscular para você ter qualidade de vida, para aumentar o seu metabolismo e sustentar esse metabolismo para o resto da vida, de ter saúde física, mental, neurológica principalmente, de não desenvolver doenças crônicas como diabetes e hipertensão, que são um passo para outras doenças, e ter aquela longevidade, ser uma pessoa que chega ali, né, na terceira idade ativa, fazendo tudo. A gente não adora olhar aquelas mulheres e falar, nossa, essa mulher tem, 80 anos, olha essa mulher, que maravilhosa. Não do ponto de vista estético, mas do ponto de vista que ela anda, que ela viaja, que ela tem independência. Mas pra gente ser aquela mulher, a gente tem que fazer alguma coisa agora. Não é esperar. Se você esperar chegar lá, se ficar esperando esse momento chegar, amiga, sinto muito, não vai acontecer não. Não vai acontecer mesmo. Então acorda pra vida, se escolhe, porque se você não se escolher, ninguém vai. Então é muito importante ter essa consciência. A decisão é exclusivamente sua. E toda vez que você adia um mês, um ano, você tá perdendo 10 anos de saúde e qualidade de vida. Você poderia viver muito melhor, tanto física quanto mentalmente. Então, bora identificar essas questões, bora se relacionar melhor com a comida, bora ter resultado efetivo e não ficar refém de medicamento, de moda, de dieta, de blogueiro e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro dos próximos assuntos que a gente vai abordar aqui.